Eu vou fazer aqui uma introdução para demonstrar que a programação financeira ela tem um certo pré-requisito de informações. Quais são esses pré-requisitos? Um deles é em relação aos instrumentos de planejamento. Então, os instrumentos de planejamento são são três leis que dão o direcionamento de todos os objetivos que um ente federativo pretende executar num período de gestão de 4 anos. Então, no PPA, que é o Plano Plurianual, vão estar todas as ações que serão planejadas para 4 anos em forma de programas de governo, onde esses programas de governo nada mais é do que um objetivo, né? Que ele é transformado num programa de governo para que seja transformado esse objetivo num programa de governo que será identificado através de um número e que esse programa de governo ele vai nortear todo o processo de planejamento da Lei de Diretriz Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual. Bom, no PPA nós temos todas as ações, os objetivos que demandarão um período superior a 1 ano, tanto para as despesas de capital, que são as despesas que serão utilizadas para se fazer obras, se fazer investimentos, né? E também a parte do pagamento da dívida ou fazer novas dívidas. Então isso tem que estar planejado no PPA. Essas ações que são superiores a 1 ano que estão no PPA serão transferido o programa de governo ou a parte do programa de governo que será executada num determinado exercício, em um determinado exercício. Então, no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária, estará lá autorizado a executar uma parte daquele programa de governo que foi planejado no PPA. E essa parte do programa de governo que foi planejado no PPA será autorizada, né, pelo Poder Legislativo. Quem elabora é o Poder Executivo, os 3 instrumentos de planejamento. Tem que ter autorização do Poder Executivo e o que está nesse anexo de metas e prioridades e o que está definido em todos os artigos da Lei de Diretriz Orçamentária é que vai nortear a construção do orçamento, da Lei Orçamentária Anual, da LOA. Onde na LOA vai estar dizendo qual é a parte do programa de governo que será executada naquele exercício e quanto que vai custar aquela ação, certo? Muito bem. Até aí tá perfeito. Por quê? Porque nós temos um orçamento que autoriza o registro da receita, então ele faz uma previsão da receita e ele fixa todas as despesas de acordo com a previsão da receita, para que se tenha o equilíbrio fiscal. Muito bem, mas isso é um planejamento, é o que se pretende alcançar como objetivo de arrecadação de receita e autorização para executar a despesa, no mesmo valor que foi previsto a receita. Show de bola! Mas vocês concordam que no orçamento vai ter um valor onde esse valor é um valor que será disponibilizado para um exercício financeiro inteiro, da qual esse exercício financeiro ele coincide com o ano civil, de acordo com a Lei 4.320. Então ele vai de 1º de janeiro até 31 de dezembro do exercício civil e que corresponde a um exercício financeiro. Muito bem, então se eu tenho planejado para arrecadar uma receita tributária no valor de 20 bilhões, por exemplo, esse valor ele não vai ser arrecadado em um único mês, ele vai ser arrecadado durante os 12 meses do exercício financeiro. Muito bem. Agora, todo mês essa receita vai ser arrecadada o mesmo valor, como acontece com o nosso salário?
O nosso salário nós recebemos todo mês o mesmo valor. Agora, um ente federativo, ele recebe o mesmo valor de impostos e taxas todos os meses? Não. Por que não? Porque depende da sazonalidade dessa receita. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se tem um ente federativo, por exemplo, que ele tem por determinação legal arrecadar o IPVA, né? O IPVA, que é o imposto que é arrecadado por todos os estados. Show de bola! O IPVA, ele não é arrecadado de janeiro a dezembro. O IPVA, ele tem um valor de uma parcela que vence de acordo com o final da placa daquele veículo, né? Onde esse valor do IPVA, ele pode ser dividido em 3 parcelas, em 4 parcelas, depende do estado, certo? Então, quer dizer que no mês de janeiro vai pagar o IPVA os carros com placa 0 e 1, e assim depende do que é definido legalmente. Mas, normalmente, até o mês de maio, todo o IPVA daquele estado foi arrecadado. Todo o IPVA do estado foi arrecadado até no mês de maio. E em junho ou até junho, depende também do estado. Muito bem. Então, quer dizer que nesse período do primeiro semestre, a receita desse estado vai ser uma receita elevada. Muito bem, o que vai acontecer em agosto, no mês de agosto? Não vai ter receita de IPVA. Então, quer dizer que a sazonalidade dessa receita que vinha subindo ou vinha se mantendo num equilíbrio, quando é em agosto ela pode cair, a receita. E isso faz com que o gestor tenha que ter um controle mensalmente de todas as receitas que vão ocorrendo para ele fazer o compromisso das despesas e saber que ele vai ter ou não dinheiro para pagar. Porque uma coisa é muito importante, entender que o orçamento é diferente do financeiro. O orçamento é algo que se autoriza executar em relação à previsão da receita e à fixação da despesa. É um planejamento do que pode vir a acontecer. Agora, os fatos é no momento em que o cidadão vai no banco e pega um DAR, né, que é o documentozinho, o boleto, e paga o imposto ou paga a taxa. Nesse momento, o recurso vai para a conta banco daquele ente federativo. E aí esse ente federativo vai fazer o registro dessa receita. E quando ele faz o registro dessa receita, na verdade, ele está dando o respaldo para que se faça o compromisso com as despesas. É nesse momento em que o gestor vai saber que realmente ele pode fazer um empenho, porque ele vai ter recurso para liquidar e efetivar o pagamento. Então, a sazonalidade da receita é muito importante em relação à programação financeira que é feita. Por quê? Porque vai ter que pegar o orçamento, então é uma programação orçamentária e financeira. Vai ter que pegar o orçamento, dividir em 12 parcelas, respeitando a sazonalidade dos registros de receita, para que realmente esse ente federativo chegue no final do ano com uma receita e uma despesa em equilíbrio fiscal, sem déficit, que é o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok?